Meus queridos irmãos e irmãs, seguidores da comunidade de São Sebastião, rezamos para todos. Eu começo essa reflexão de hoje com uma pergunta. Gostaríamos de responder se ela dentro do seu coração. Você ama a Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Por que eu fiz essa pergunta? Porque amar a Igreja é poder de fato ter fé naquilo que nós recebemos dos apóstolos. E aí, na profissão de fé, nós rezamos, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. E é justamente pela influência, testemunho, vida cristã de Pedro e Paulo que hoje nós podemos dizer com toda propriedade: eu amo a minha Igreja Católica Apostólica Romana. Infelizmente, muitos lá fora dizem não precisar de igreja. Eu tenho a minha fé somente basta, eu só creio em Jesus, aí eu e ele, pronto, eu não preciso de igreja. Como é triste ouvir isso. De até mesmo jogar por fora o que Pedro e Paulo fizeram, o testemunho deles para hoje sermos católicos de verdade, porque infelizmente há muitos católicos de aparência, falsos, que não querem a igreja, não amam a igreja, não vivem o ser igreja. Por isso que celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo é celebrar a Santa Igreja. Por isso, hoje, mais do que nunca, somos convidados a rezar pela Santa Igreja, Igreja Católica, Apostólica, Romana. Católica, o significado dela é universal, está presente no mundo inteiro. Apostólica, graças ao testemunho dos apóstolos, nós temos a Igreja que deram a vida. Por isso, Pedro e Paulo celebrar juntos o martírio dessas duas grandes colunas da Igreja. Ela é romana, cuja sede em Roma, através do Santo Padre e Papa, a Igreja, ela permanece firme, porque Jesus um dia disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A igreja está viva, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja não está morta, porque através desse belíssimo testemunho de São Pedro e São Paulo Apóstolo. Por isso que é tão importante essa solenidade, que no Brasil, especificamente, esta liturgia, ela se reza no domingo da frente do dia 29 de junho. Hoje é 29, coincidiu de hoje já, dia de São Pedro, celebrarmos São Pedro e São Paulo apóstolos. Por isso que esse despertar o amor à igreja faz com que possamos pôr a mão na consciência e poder amar mais, rezar mais, de assumir essa identidade, bater no peito e dizer: eu sou igreja. Eu sou igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda a identificar a igreja do Senhor. Essa música, quando eu era adolescente, escutava nos grupos de oração, de poder dizer: eu sou igreja, você é igreja, olha que riqueza. E aí aprender com São Pedro e São Paulo apóstolos, colunas. E aí nós olhamos o significado da coluna, que é onde dá sustentação. Como olhamos as colunas aqui da nossa igreja de São Sebastião, que dão sustento, e a base das colunas é Cristo. Por isso que quando dizemos que amamos a igreja, amamos a Cristo Jesus. Não tem como querer separar Cristo da igreja. Possível, é Ele que fundou, é Ele que deu, é Ele que entregou para cada um de nós. E por que jogamos fora? Por que desvalorizamos? Por isso, hoje, celebrando o dia de São Pedro, também se celebra o dia do Papa. E o Papa Francisco precisa muito das nossas orações.
porque ele é muito atacado, muito compreendido. Por isso que amar a igreja, amar o Papa, e ter essa ligação de podermos Ele nos congregar na fé, conduzir a barca que é a igreja, a barca de Pedro. E a igreja está viva, como eu disse agora há pouco. E o que nós aprendemos no São Pedro e São Paulo apóstolos? Ambos, homens pecadores, que tiveram as suas fraquezas. A palavra de Deus, mais ou menos, mostrou isso. Pedro levou Paulo, antes da conversão, perseguia os cristãos. E aí isso mostra também a nossa realidade. Nós somos pecadores, sim, mas nós estamos lutando para ser santos, nos esforçamos pela santidade, almejamos a santidade, queremos a santidade. E aí é preciso hoje pedir a Jesus: Senhor, dai-me a graça de ter um pouco de Pedro, um pouco de Paulo na minha vida, para que eu viva a fé de forma que Cristo seja anunciado. E todo o objetivo de ser santo é poder revelar Cristo, mostrar Cristo, anunciar Cristo Jesus. Nenhum santo anuncia a si mesmo, porque aquele que anuncia a si será santo. Anuncia unicamente Cristo. Proclama Jesus, proclama o Senhor, proclama a sua graça sobre cada um de nós. Por isso que o que nós rezamos na oração de fé é muito verdade. Creio na Igreja Santa, Católica, Apostólica Romana, Igreja Única, Santa, Católica e Apostólica. De Pedro, meus queridos irmãos e irmãs, Pedro era a rocha. O que faz Pedro ser forte? É Cristo, que é a rocha viva. Tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja. É Cristo que constrói, é Cristo que oferece, é Cristo que faz, é Cristo que realiza. Então, quando olhamos para Pedro, é pedir hoje a graça de sermos pedras vivas. Só que o problema é que muitas vezes estamos sendo pedra de tropeço, pedra de sapato dos outros. Nós estamos ajudando a poder ter essa igreja viva, porque muitas vezes nós dizemos que somos igrejas, que amamos a igreja, nós mesmos a ferimos. Quando ferimos o nosso próximo, quando ferimos os nossos irmãos e irmãs, quando falamos mal, quando julgamos, quando condenamos, quando apontamos o erro do outro. O ser igreja é ser uma igreja que acolhe, é uma igreja que abraça, não é uma igreja que aponta, não é uma igreja que exclui. Então, ser pedra viva é ajudar nessa edificação da igreja. Irmão, me ajuda. Vamos juntos construir essa igreja que começa dentro de nós, pela adesão a Cristo, pela fé que nós professamos. Se Cristo fez de Pedro pedra, rocha, Ele também faz em nossa vida. Por mais que muitas vezes nós somos fracos. Quem aqui que não tem a sua fraqueza, que não tem a sua fragilidade, mas Cristo nos faz fortes. Cristo fez forte, Cristo fez de Pedro forte, mas o medo enfraqueceu Pedro, naquele momento em que ele negou Jesus por 3 vezes. Mas a fortaleza, ela é reconstruída, ela é resgatada, digamos assim, quando o Evangelho que acabamos de ouvir, Pedro por 3 vezes proclama o amor. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E nós temos negado ou temos amado a Cristo? É essa pergunta que também vem no meu coração. Eu amo a Cristo de verdade? Eu amo a Cristo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? Ou eu continuo negando a Jesus? Ou eu sou aquele católico que tem vergonha de dizer que é católico, que tem vergonha de dizer que vem à missa, que tem vergonha de dizer que reza o terço, que tem vergonha de dizer que lê a palavra? Não precisamos ter vergonha, pelo contrário, é ter alegria e orgulho. Claro, a fé não é para se mostrar, para aparecer para os outros, mas quando alguém te pergunta, você é católico, você responde sim.
responde com amor, responde com graça, com a graça do Espírito Santo, que te faz ser verdadeiro cristão. Por isso, é poder, de fato, não mais negar, mas é dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por isso Pedro é chamado o apóstolo do cuidado, porque Jesus confiou a ele o cuidado da igreja. A igreja nascente é ele que cuidou, assim como também no Evangelho, toda vez que Pedro disse: Senhor, eu te amo, e Jesus disse para ele: apacenta os teus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, cuida daqueles que estão te dando. E nós temos cuidado daquilo que Deus tem dado para nós, da nossa família, do nosso trabalho, de tudo aquilo que o Senhor nos oferece para zelar. E o cuidado é fruto do amor. Por isso é unir o amor e a fé, porque foi Pedro que disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O credo que nós rezamos, ele é chamado de símbolo apostólico. Foi Pedro primeiro a professar a fé. Então, ter um pouco de Pedro, principalmente de poder assumir a graça de ser alguém que cuida, de poder zelar, de poder amar com toda a vida, a ponto de dar a vida pelo Cristo. Tamanho amor de Pedro, que ele não aceitou ser crucificado como Jesus. Por isso, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Martírio de São Pedro, a crucificação de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu no direito de se assemelhar a Cristo na morte. Por isso que o sangue dos mártires, dando a vida, faz com que a fé, ela seja, aquilo que cantamos no Salmo, são as confessões que espalham pela terra. São as sementes do Evangelho, onde cada um de nós precisamos ser como Pedro, pescador. Jesus disse a Pedro: de hoje em diante tu serás pescador de homens. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. E como isso custa para nós? Quando o Senhor nos pede fidelidade, quando o Senhor nos pede para servi-lo, para testemunhar, a gente é custoso. Colocamos mil coisas para depois dizer se eu vou ou não. Achamos tudo difícil, tudo custoso, tudo complicado. Pedro deixou tudo, verdadeiramente deixou tudo para seguir Jesus. O que precisamos deixar para de fato ser alguém que assume a fé e ser como Pedro, e ali sermos também pescadores de homens? E Paulo apóstolo? Quem foi São Paulo apóstolo? Saulo de Tarso, conhecido como o perseguidor dos cristãos. E aí São Paulo apóstolo é aquele que nos ensina o exercício até mesmo da compaixão, porque Paulo viveu a compaixão, porque Jesus não desistiu de Paulo. Por isso que no caminho de Damasco, quando Paulo caiu no cavalo, escutando a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta: quem és tu? E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que me persegues. E a partir daquele momento, a sua vida toda se transformou, a ponto de Paulo entender que sua vida é Cristo. Viver para mim é Cristo. Uma das máximas de São Paulo apóstolo, que tem muito a nos ensinar. Então vamos pedir a Jesus: Senhor, que o Senhor seja tudo em mim, que minha vida seja o Senhor, seja para o Senhor, seja para servir o Senhor. E aí São Paulo também, o grande missionário, que nos ensina: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. É a nossa missão também, meus queridos, de aquilo que celebramos ao redor da palavra da Eucaristia, é lançar lá fora, é não ter medo, não ter vergonha, como disse agora há pouco, de viver a fé e testemunhar nosso Senhor Jesus. Paulo apóstolo, aquele que recebeu o amor de Jesus. Pedro também, e Paulo também. Por isso é tanto amor que Paulo recebeu, que ele pôde doar muito de si. Ele soube expressar muito bem: sem amor eu nada sou.
E o amor é Cristo. Sem Cristo, minha vida não tem sentido. Paulo nos ensina a fidelidade, a bravura, o testemunho da fé, uma fé testemunhada por onde ele passou. Oxalá queira Deus no fim da vida, podemos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E olha, meus queridos, tem muito para lutar. É muita luta, é muito combate. Se porventura nossa caminhada, nosso pé nos derrota, levanta a cabeça, tenta de novo, vai à luta. O verdadeiro cristão não foge. O verdadeiro cristão enfrenta. E a vitória é alcançada quando temos Jesus, quando entendemos que é Cristo. Quando amamos Jesus, amamos a Santa Igreja. É isso que Paulo nos ensina, é isso que Pedro deixou para nós. Quando a primeira leitura daquele homem pediu esmola na porta do templo, ele pediu esmola, mas Pedro deu muito mais do que uma esmola. Pedro deu Cristo. Não tenho nenhum nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta-te e anda. Meu querido, se você quer dar o melhor para alguém, dê Cristo, basta. Dê Jesus, ofereça Jesus, é a maior riqueza. Não existe nada mais valioso do que Jesus, não existe mais nada valioso do que Cristo, não existe mais valioso do que essa fé que nós recebemos. E aí, de Paulo, quando nós ouvimos a segunda leitura, a segunda que o Evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, mas é por revelação de Jesus Cristo. Paulo, em todo momento, se deixou ser transformado pelo Cristo. Por isso, assumiu a fé. Por isso, não teve medo de testemunhar. Por isso, meus queridos, que pela intercessão do Senhor, que pela intercessão de ambos, possamos dizer com todo amor: eu amo a minha igreja, eu amo ser católico, porque foi graças a Cristo em primeiro lugar, a base, o fundamento de tudo, que hoje estamos de pé. A igreja, ela é pecadora sim, porque somos homens, estamos sujeitos ao erro, mas muito mais do que o pecado, muito mais do que o erro, é a graça de lutar, de se esforçar, de se cair, levantar e seguir em frente de novo. Que o Senhor então nos abençoe, para que através dessas grandes colunas possamos viver a graça de oferecer o melhor, que é Cristo, aos nossos irmãos e irmãs. Então, não tenhamos vergonha daquilo que somos, daquilo que cremos. Somos católicos, apostólicos, romanos, porque Cristo é o sentido de toda a nossa vida, os apóstolos ensinaram e continuam ensinando hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.